E esse domingo nós vamos estudar um pouco a respeito do texto de Lucas 7, 36 a 50. Não precisa abrir por enquanto, mas o tema desta noite é graça sobre a mesa. Eu não sei se você já ouviu falar, mas no Museu do Louvre, talvez o museu mais famoso do mundo, por abrigar a obra de arte mais famosa do mundo, a Mona Lisa, que fica numa sala chamada Sala dos Estados. E dentro dessa sala também existem outras obras de arte. Mas, por dia, mais ou menos 30 mil pessoas visitam esse museu e boa parte dessas pessoas estão lá para ver a Mona Lisa, para fazer uma selfie com ela, enfim. Só que nessa mesma sala existem outras 10 obras de artes importantes também. Todas elas são do século XVI, pinturas venezianas, e entre elas está uma pintura em específico chamada As Bodas de Caná, que foi pintada por Paolo Veronese, e ela retrata o primeiro milagre de Jesus numa perspectiva do século XVI, de um jantar luxuoso num palácio no século XVI. E por que eu estou falando tudo isso? Essa pintura, As Bodas de Canaã, ela tem mais ou menos 7 metros de altura por 10 de comprimento. E ela fica numa parede exatamente o oposto da Mona Lisa, que tem aproximadamente 77, 78 centímetros de altura por 50 e alguma coisa de largura. E elas estão em opostos, e chega a ser até um experimento social ver que tantas pessoas ali se apertam, passam ali na fila só para chegar e ver a Mona Lisa ali, e nem percebem o tamanho da outra obra que está na outra parede. Isso não é uma crítica a quem foi lá só para ver a Mona Lisa, quem não percebeu o quadro, fica tranquilo, não é nada disso. Mas hoje eu quero te fazer um convite a contemplar uma obra da Bíblia, mas primeiro de uma forma macro, assim, tipo um zoom out, assim, você vê ela como um todo, e depois a gente vai olhando detalhes, analisando personagens. Eu não entendo nada de arte, assim, minha experiência com museus, eu fui 2 vezes. Durante a nossa lua de mel em Curitiba, a gente visitou 2 museus, eu e a Su, há 13 anos atrás. Recentemente, agora, no feriado de Carnaval, eu fui com as meninas no museu aqui de Campo Mourão. Então, assim, essa é toda a minha vasta experiência com museus, com obras de arte. Mas tem muita gente que se interessa e que aprende, que procura entender, e às vezes para ali, gasta tempos e tempos olhando para aquela obra e vê o tipo de pincel que o pintor usou, a forma com que ele empregou a luminosidade, a luz, as sombras, os contrastes, os personagens, enfim, quem entende pode passar horas e horas vendo tudo isso. Mas nessa perspectiva de contemplação, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no texto que eu creio uma bela obra de arte que vai retratar um milagre de Jesus, e foi escrita por Lucas e está no Evangelho que leva o nome dele, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 36 ao 50. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículos 36 até os 50. Eu vou ler aqui na minha versão na NVI. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois ela enxugou com os cabelos, beijando-os, e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher é essa, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para te dizer. Tenho algo a dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele. 2 homens deviam, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior.
Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e enxugou-os com o cabelo. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso, digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhes foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a tua fé a salvou. Vá em paz, feche seus olhos. Senhor, eis aqui, porção da tua palavra, Pai. E eu peço que o Senhor nos ajude nesta noite, Deus, a entender tudo aquilo que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações, ó Pai. Que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que a gente possa absorver a tua palavra e dentro do nosso coração gerar frutos, ó Pai. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Antes da gente destrinchar o texto, eu queria te dizer algumas coisas, para você entender um pouco o contexto em que se passa essa história. Se você olhar ali o capítulo 7, você vai ver que o clímax de tudo realmente é esse drama, esse confronto entre Jesus e esse fariseu. Mas se você olhar no capítulo 6, você vai ver que ali Jesus vai escolher os 12 apóstolos. Depois, ele vai pregar aquilo que nós chamamos de o sermão das bem-aventuranças, ou o sermão do monte. Depois disso, Jesus vai ministrar a multidão falando sobre amar os seus inimigos, sobre o cuidado em julgar o próximo, também sobre a árvore e o fruto. Também vai falar sobre o prudente, o insensato, e aí nós entramos no capítulo 7. O capítulo 7 começa com Jesus entrando em Cafarnaum e curando o servo de um centurião. E ele cura à distância, ele nem está perto desse cara. E ele cura mediante a fé que aquele centurião tinha em Jesus, que Jesus podia curar. Andando mais um pouco, em Naum, em outra cidade, Jesus ele ressuscita o único filho de uma viúva, no momento em que eles estão caminhando para o sepultamento. E então todas essas notícias começam a rodar toda a Judéia e os arredores, e as pessoas começam a ouvir sobre Jesus e despertar a curiosidade, e pessoas começam onde Jesus estava, pessoas iam atrás por plena curiosidade, para ver com os próprios olhos este homem. Isso vai chegar até os discípulos de João Batista, que amando do próprio João, vão até Jesus para dizer: ei, peraí, você realmente é esse Messias que a gente tanto espera? E Jesus responde, operando curas e milagres, e maravilhas vão acontecendo, e Jesus diz: vai lá e fala o que vocês estão vendo aqui. Então Jesus, ainda no capítulo 7, antes de entrar aqui nos versículos que a gente leu, ele olha para a multidão e ele fala assim: olha, quando vocês conheceram João Batista, vocês chamaram ele de louco, de endemoniado, porque ele não bebia vinho. Eu, que sento com qualquer um aqui, vocês vão dizer que eu sou comelão, que eu sou beberrão, que eu não estou nem aí para a minha reputação, que eu sento mesmo, que eu sou amigo de pecadores. Então Jesus olha para os discípulos, aponta os discípulos e fala: mas esses que caminham comigo, eles sabem que eu carrego a sabedoria. Eles sabem que em mim está a sabedoria. É nesse cenário todo que um fariseu chamado Simão convida Jesus para um jantar. Esses jantares não eram meras festividades. Estou muito feliz, acabei de conhecer esse cara aqui, eu vou chamar ele para ir almoçar, para ir jantar na minha casa. Não era isso. Esses jantares eram dados por pessoas da alta sociedade, em grandes casarões, em grandes mansões, geralmente em salas abertas, ou então no próprio pátio da casa, o local que fosse visível para as pessoas que estivessem passando, ou para as pessoas que fossem curiosas, chegarem ali e assistirem esses jantares, porque ali era debatido sobre fé, ali era debatido sobre as leis. A comida era disposta em pequenas mesas, poucos centímetros do chão, ou então em grandes pratos de madeira.
e os convidados sentavam conforme o anfitrião determinava, e eles não simplesmente sentavam no chão, mas eles não podiam, os pés tinham que ficar o mais longe possível da comida, então era mais ou menos, eles se prostravam num divã sobre o braço esquerdo, as pernas ficavam para trás, e com o braço direito eles podiam comer. É muito importante entender isso para que você entenda o porquê que a mulher entra, como que a mulher entra na casa e o porquê que ela vai até os pés de Jesus. Mas quem promovia esses jantares eram fariseus, líderes influentes de uma interpretação particularmente muito rigorosa da lei. Então eram pessoas que sabiam da lei. E se você olhar em outros contatos que Jesus vai ter com fariseus, vai ter com fariseus, você vai perceber que eles são sempre oposição severa àquilo que Jesus faz, àquilo que Jesus fala. E talvez então você esteja se perguntando, mas o que Jesus foi fazer lá? Não era melhor Jesus ter gasto esse tempo falando com a multidão, ensinando a multidão, ou então com os seus discípulos ali, instruindo-os, dizendo para eles o que seriam os próximos passos? Ou então talvez Jesus podia usar esse tempo para descansar, para, sei lá, fazer alguma coisa que ele queria, mas o fato é que Jesus foi até aquela casa, porque o objetivo dele era levar arrependimento, inclusive aos fariseus. Então nós vamos para o primeiro personagem desta grande obra, Simão. Esse não é Simão Pedro, esse não é Simão Zelote, não é Simão de Cirene, né? Nenhum outro Simão que a Bíblia vai citar em outro momento. É Simão, um fariseu. O texto em si não vai assim, você não vai encontrar escrito lá qual a intenção de Simão em convidar Jesus, mas olhando para as atitudes a gente começa a entender um pouquinho o porquê ele convida Jesus até a sua casa. Mas, de fato, ele não tinha consideração, ele não tinha amor por Jesus, não era um jantar de gratidão, não era um jantar, tipo assim, olha, vem na minha casa porque eu quero retribuir algo. Era simplesmente uma curiosidade, ou então ele ouvia dizer, há um grande profeta na cidade, então ele queria ver com os próprios olhos se aquele homem realmente era um profeta. Também não há de se excluir a possibilidade dele ter chamado Jesus só para, de repente, em algum momento, pegar um deslize de Jesus, alguma coisa falada ali fora do contexto, e de repente usar aquilo como acusação contra Jesus. Mas uma característica muito clara no texto é que Simão ele não tinha coragem de dizer aquilo que ele pensava para Jesus, mas no secreto do seu coração ele o julgava. Versículo 39 vai dizer, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Só o fato dele pensar, dele chamar, este homem, já indica um certo desprezo de Simão para com Jesus. Outra característica que o texto deixa claro, que Simão era um péssimo anfitrião. Por exemplo, quando você recebe alguém na sua casa, você quer tratar essa pessoa da melhor forma possível. Você vai dizer que ela pode ficar tranquila, que ela não precisa tirar o calçado dela. Você vai dizer para ela, olha, senta aqui no meu sofá. Você vai dizer, você quer uma água? Você quer beber alguma coisa? Você vai oferecer o melhor que você tem. E naquela época existiam regras como que o anfitrião deveria cumprir no caso. Por exemplo, ao chegar na sua casa, você como anfitrião daquela época, primeira coisa que você faria, você deixaria disponível uma bacia com água e uma toalha. Pense que naquela época as pessoas andavam a pé, com calçados abertos, por um terreno arenoso, então era comum que os pés ficassem sujos. Então, ao chegar na casa, era comum que as pessoas tirassem os seus calçados, lavassem ali numa bacia, enxugassem com uma toalha. Outro fator de hospitalidade, as pessoas eram recebidas com um beijo no rosto. Isso ia indicar que você tinha uma afeição por aquela pessoa, ou que você a tratava como uma igual, ou então que você queria acolher e honrar aquela pessoa. E um terceiro fator, era comum a pessoa disponibilizar um frasco de óleo ou um azeite perfumado para que aquela pessoa passasse na sua cabeça, arrumasse o seu cabelo. Simão não faz nada disso. Ele era um péssimo anfitrião. Outro fato aqui é que Simão conhecia muito bem aquela mulher.
ao ponto de saber que ela era uma pecadora. Talvez ele até conhecia qual era o pecado daquela mulher. Mas ele não conhecia a si mesmo, e muito menos o convidado de honra para aquela noite, que era Jesus. Para Simão era muito fácil ele declarar: essa mulher é pecadora, eu conheço ela. Mas para ele era difícil dizer: eu sou um pecador, eu sei que eu sou um pecador. A sua religiosidade o cegava a ponto dele não desfrutar da presença do Messias ali na sua casa. O seu coração duro impedia ele de amar, uma vez que sabia que ele não tinha por que ser perdoado. Ele desprezava o mestre, porque ele se achava superior àquelas pessoas que estavam naquela sala. Vamos a um segundo personagem da cena, a mulher pecadora. Ela não era Maria, que ungiu os pés de Jesus pouco antes da crucificação. A gente não pode confundir isso. A gente nem sabe o nome dela, a gente só sabe que ela era pecadora. E a gente sabe que, pelos seus feitos reprováveis, ela não tinha uma boa reputação. Talvez ela fosse uma meretriz ou outra coisa parecida. Mas aos olhos humanos ela tinha uma vida desprezível e sem salvação. Jamais essa mulher seria convidada, uma vez que mulheres não faziam parte desse tipo de jantar. Ainda mais uma mulher com uma reputação como a dela. Mas o fato é que ela encontra em Jesus perdão e salvação. Ela ouve dizer que Jesus está na cidade, que Jesus vai jantar na casa daquele homem. E ela não pensa duas vezes. Ela pega um vaso com um perfume caro, algo que talvez fosse fora da realidade dela, mas para ela não importava. E ela vai até Jesus com o objetivo de ungir Jesus com aquele óleo. Versículo 37 vai resumir um pouco o que eu disse. Ao saber que Jesus estava comendo na casa de um fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e pôs atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com suas lágrimas. Depois ela os enxugou com os cabelos e beijou-os, ungindo com o perfume. Ela sabia muito bem diante de quem ela estava. Tanto é que ela não tem contato visual com Jesus. Ela não vai até a frente, até o rosto de Jesus. Ela vai para os pés. E ali, então, ela se prostra e ela começa a chorar num choro copioso, num choro assim, sabe aquele choro desenfreado que você chora e chora? O verbo usado aqui é o mesmo para derramar, é o mesmo para chover. Então, assim, imagina a quantidade de água que essa mulher chorou aos pés de Jesus. Isso é aquilo que Spurgeon vai chamar de diamantes do arrependimento. E eram lágrimas de gratidão, eram lágrimas porque outrora, em outro momento, em algum momento, ela ouviu Jesus e ela falou: Ele é o meu Salvador, Ele me livra dos meus pecados. E apavorado com o tanto de água que ela derrama ali sobre os pés do mestre, ela solta os seus cabelos, algo que era completamente reprovável para uma mulher em público, e ela usa os cabelos para secar os pés de Jesus. E completando essa adoração extravagante, ela passa a beijar os pés do mestre sem parar. E então ela quebra o vaso, ela quebra o gargalo do seu vaso e derrama aquele perfume sobre os pés do Salvador. Essa mulher, ela quebra todos os protocolos, ela entra onde ela não é convidada, ela solta o cabelo, aquilo que não era aceitável, porque ela não tinha preocupação com aquilo que iam pensar, ela estava diante do seu mestre, ela estava diante do seu Salvador. E o único modo de explicar tal coragem é uma urgência em expressar uma gratidão, é uma urgência em expressar, é a necessidade de expressar o seu amor para aquele que o salvou. Afinal, como o Gui nos ministrou há 15 dias atrás, o reino dos céus é como uma pérola, é como um tesouro encontrado. E ao encontrar esse tesouro, nada que está ao nosso redor tem valor. Nós não estamos nem aí se a gente vai perder o nosso dinheiro, nós estamos nem aí para a nossa reputação, nós só queremos estar frente, nós só queremos estar junto, nos pés do nosso mestre. E vamos então ao mestre, a Jesus. Jesus, ele não só compreende a atitude da mulher, ele só não compreende esse gesto de gratidão dessa mulher para com ele, mas ele também utiliza dessa situação para confrontar Simão. E através então de uma parábola,
ele expõe a frieza do coração de Simão. Ele vai dizer, 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários, o outro 50. Como nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Jesus então disse, você julgou bem. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me saudou com um beijo. Esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Os pecados daquela mulher eram conhecidos, o de Simão não, a menos para Deus. E o seu erro não estava em ser um péssimo anfitrião, apesar do fato de que ele era, mas sim em desprezar o mestre e não demonstrar amor para com o mestre, muito porque ele achava que não devia nada para ninguém. Então, através dessa parábola, Jesus ele mostra para Simão a frieza que há no coração dele. E também ele coloca ponto a ponto as atitudes de Simão perante as atitudes da mulher. Se Simão o convidou, mas não o honrou, a mulher se pôs aos pés de Jesus. Se o fariseu não lhe deu água para lavar os pés, o que seria o mínimo, a mulher lavou com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Se o fariseu não lhe saudou com um beijo, a mulher não cansava de lhe beijar os pés. Se o fariseu não lhe ungiu com a cabeça, a mulher usou o perfume mais caro que ela podia comprar, o frasco mais caro que ela podia comprar, e os derramou aos pés de Jesus. Se o fariseu, por não se sentir justo, não demonstrou nenhum tipo de amor, de afeto, de gratidão para com Jesus, aquela mulher, por saber que ela era a maior das pecadoras, ela se bota aos pés de Jesus e demonstra todo o seu amor. O fato é que Jesus ele sonda os corações. Da mesma forma com que ele sondou o coração do fariseu e fez a leitura daquilo que o fariseu tinha falado, quando ele pensa, olha, se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ela tocar. Claro que Jesus sabia também o coração dele. Tanto é que Jesus conhecia o coração da mulher que ele a perdoa dos seus pecados. Ele sabe que ela está profundamente arrependida, que ela se arrepende daquilo que ela fez. E de fato, quem tem uma grande dívida perdoada, tem um amor muito grande. O fariseu ele não era menos pecador que essa mulher, mas ele não reconhecia os seus pecados. E por isso ele não tinha por que demonstrar amor. E por mais ali que os convidados começam a questionar, tá, mas espera aí, mas quem é esse então que perdoa os pecados? Jesus vira para ela e lhe oferece o perdão. Jesus vira para ela e lhe dá liberdade do jugo ao qual ela carregava. Ele oferece uma salvação mediante a fé que ela carregava. Pensa comigo, aquela mulher ela entra na casa condenada pelos homens, mas ela sai daquela casa perdoada por Jesus. Ela entra naquela casa carregada pela culpa do pecado, mas ela sai daquela casa livre de qualquer amarra. O seu passado foi apagado, o seu presente foi transformado, o seu futuro, uma esperança de uma grande glória e um futuro garantido. Vamos ao último personagem dessa obra, Lucas, o artista, aquele que a escreve. Ele mostra o tamanho do impacto do amor de Jesus entrando na vida de um pecador. Lucas vai mostrar a transformação que o evangelho pode fazer na vida de alguém. Ele dá detalhes dessa história e também mostra como Jesus reverte a situação. Se a mulher era o centro da acusação, Jesus vai mostrar, não, o errado é você, Simão. Até porque Simão nunca conseguiu lidar com aquilo que ele tinha no fundo do seu coração. Por isso ele não reconhece o amor generoso de Jesus ali, na sua mesa, na sua casa, em carne e osso. Então, para Lucas, a verdadeira fé acontece quando alguém olha para Jesus e descobre perdão de Deus. E a prova, o resultado dessa fé é o amor empregado.
Minha pergunta essa noite para você, diante desses 4 personagens, diante dessa obra, quem é você nessa história? Com quem você se parece mais? As suas atitudes estão mais parecidas com a de quem? Eu confesso que por mais que eu queira me parecer cada vez mais com essa mulher, me prostrar aos pés do Mestre, independente do que está acontecendo na minha vida, muitas vezes as preocupações, muitas vezes a vontade de ter o controle de tudo, rouba essa urgência em estar aos pés de Jesus. Por mais que eu queira gastar a minha vida no altar, colocando todas as minhas mazelas, colocando tudo aquilo que precisa ser resolvido na minha vida, aos pés de Jesus, a minha carne grita para que eu continue fazendo aquilo que me dá um prazer momentâneo. Porém, 1 João 1, 8 e 9 vai dizer: se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu preciso reconhecer a cada dia o grande pecador que eu sou, para que eu saiba que se eu estou em pé, é porque Cristo me sustenta, para que eu saiba que se eu tenho acesso à graça, é um movimento de Cristo para comigo, e não um esforço meu para com Ele. Mais uma vez eu te pergunto, quem é você nessa história? Qual personagem mais se assemelha à tua vida? Se por acaso você é como essa mulher que não está nem aí para nada, você encontrou um grande tesouro, e a única coisa que você quer fazer é estar próximo daquele tesouro, independente das circunstâncias. Amém, glória a Deus. Mas se talvez hoje você está mais parecido com Simão, que está perto de Jesus, mas não consegue reconhecer que você precisa dele, o quanto você precisa dele, eu tenho uma boa notícia para te dar. A boa notícia é que Jesus continua à mesa. Jesus, ele continua liberando perdão. Jesus, ele continua pagando a dívida. A sua dívida foi paga, a minha dívida foi paga. Não há mais motivo para estarmos tristes. Nós só precisamos derramar o nosso amor aos pés de Jesus. Há um hino do século XVIII, escrito por uma mulher chamada Frances Hitler, que vai dizer assim: nada a pagar, sim, nada a pagar. Jesus toda a dívida já cancelou, já apagou com a sua mão que sangra. Livre e perdoado você já está. Ouça a voz de Jesus que diz: certamente lhe digo, você não deve nada. Paga está a dívida, livre está o devedor. Agora lhe pergunto, você me ama? A minha oração, o meu desejo, o meu clamor, esta noite, é para que eu e você possamos nos derramar aos pés de Jesus. Que nós possamos ser gratos pelo sacrifício de Jesus na cruz, pelo pagamento da nossa dívida, algo que a gente jamais poderia pagar. E não há lugar mais alto que a gente possa estar do que aos pés de Jesus. Eu quero te convidar a orar. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça. Senhor, eu me coloco diante de Ti, Deus, juntamente com os meus irmãos, ó Pai. Primeiro, Pai, para Te pedir perdão pelas tantas vezes que estamos na Tua presença e não percebemos a grandeza do Senhor em nosso meio, e não contemplamos a Tua presença, Jesus. Eu peço perdão pelas vezes que o nosso coração, muitas vezes tão parecido com o coração deste fariseu, olhou ao redor e para aquela pessoa da nossa família ou do nosso trabalho e julgou que ele não tem salvação. Peço perdão pelas vezes em que, ao ver um morador de rua, a gente falou: esse daí não tem mais o que fazer. Esse aí está fadado ao inferno. Quando, na verdade, Senhor, nós somos essas pessoas aos quais, se não fosse o Senhor, nós não teríamos salvação. Se dependesse de nós mesmos, ó Deus, nós estaríamos cada vez mais afundados no pecado.
Senhor, nós não temos força, Senhor, nem mesmo para nos levantar, ó Pai. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a sermos cada vez mais gratos pelo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que os nossos olhos não estejam fixos naquilo que a gente não tem, mas naquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque muitas vezes, ó Pai, a gente fica olhando aquilo que a gente não tem, a gente se esquece daquilo que o Senhor já fez. Senhor, como olhamos aqui no capítulo 7 deste livro, a Tua palavra revelada aqui, o maior milagre que o Senhor fez, não foi a cura daquele servo do centurião, não foi ressuscitar um menino que estava prestes a ser enterrado, mas foi o perdão a esta mulher pecadora, porque Pai, não há milagre maior do que o Teu perdão e a Tua salvação. E quantas vezes, Senhor, a gente olha para tantas coisas, ó Deus, e não agradece pelo que o Senhor já fez. Nos perdoe, ó Pai, por esse coração duro, Deus, que nós carregamos, ó Deus. Pai, o meu pedido é que o Senhor nos fortaleça, Deus, na nossa luta contra o pecado, Deus, para que a cada dia, Deus, a cada manhã, a cada noite, a cada respirar, ó Deus, nós possamos dizer, Senhor, obrigado. Obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. E nos colocarmos, Senhor, aos Teus pés. Derramar, ó Deus, as nossas lágrimas, ó Deus, as nossas frustrações, Senhor, as nossas dificuldades, ó Deus, os nossos tropeços, ó Deus, derramar aos Teus pés, ó Deus, porque o convite do Senhor é para que nós estejamos exatamente ali, lançando sobre os Seus pés todo o jugo, tudo aquilo que carregamos, ó Deus. Eu clamo a Ti, Deus, para que o Senhor transforme as nossas vidas, ó Deus, e que a cada dia, Pai, nós possamos, ó Deus, através das nossas ações, demonstrar o quanto nós Te amamos e o quanto somos gratos por tudo o que o Senhor fez por nós. Amém.